Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao canal do professor Oscar Menezes. Na videoaula de hoje eu ajudo você a confeccionar essa linda bolsa trabalhada toda em crochê com o fio náutico da Círculo de 3 milímetros. A nossa bolsa, depois de toda confeccionada, ela ficou com 39 centímetros de largura e de altura ela ficou com 28 centímetros, contando com as carreiras aqui em pontos baixos. Nessa videoaula eu ajudo você a confeccionar essa linda alça aqui em cordão com o acabamento em pontos baixos aqui em cada lateral. Então a lista de materiais eu passo para vocês logo a seguir. Antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal do professor Oscar Menezes, aproveita, já se inscreve, já deixa seu like para esse vídeo e claro, deixa seu comentário aí que é muito importante para nós. Desejo a todos vocês uma excelente aula. Os materiais que eu utilizei para confeccionar essa linda bolsa praia em crochê foram um rolo do fio náutico da Círculo Slim, esse é o de 3 milímetros, eu estou utilizando a cor 7831, aqui é o que sobrou de um cone, tá? Do fio náutico da Círculo de 3 milímetros. Estou utilizando agulha para crochê número 4, uma agulha para tapeceiro, isqueiro para o acabamento e alguns marcadores. Para iniciar, nós vamos fazer primeiramente a correntinha aqui para dar início à base da bolsa. Para isso, eu vou precisar de um cordão com 13 correntinhas. Aqui finalizado as 13 correntinhas, nós vamos agora trabalhar aqui em todas as correntes um ponto baixo. Vou saltar aqui a primeira correntinha, vou para a segunda e trabalho apenas um ponto baixo. Feito aqui o primeiro ponto baixo, vou para a próxima correntinha, também trabalho mais um ponto baixo. Na próxima correntinha à frente, trabalho o terceiro ponto baixo e sigo trabalhando um ponto baixo para cada correntinha da base. E assim, quando eu finalizar essa primeira carreira, eu vou ter um total de 12 pontos baixos. Finalizei aqui a primeira carreira em pontos baixos, fiquei aqui com um total de 12 pontos baixos. Agora eu vou virar aqui o trabalho nessa posição, vou iniciar aqui a segunda carreira de pontos baixos da base. Aqui logo nesse primeiro ponto eu trabalho aqui o primeiro ponto baixo. Vou para o próximo ponto baixo à frente, introduzo a agulha e trabalho aqui o segundo ponto baixo. Vou para o próximo ponto, trabalho agora o terceiro ponto baixo e sigo trabalhando ponto baixo para cada ponto da carreira anterior. Assim, quando nós finalizarmos também essa segunda carreira, eu vou ter também um total de 12 pontos baixos. Sigo colocando um ponto baixo para cada ponto. Chegando aqui ao fim da segunda carreira, tenho o mesmo total de 12 pontos baixos, vou virar aqui o trabalho e agora eu vou iniciar a terceira carreira. Já inicio aqui logo nesse primeiro ponto baixo, fazendo aqui o primeiro ponto baixo da terceira carreira. Vou para o próximo ponto baixo à frente, trabalho aqui o segundo ponto baixo e vou seguir também nessa terceira carreira colocando um ponto baixo para cada ponto. Assim, aqui na base da bolsa, nós vamos sempre trabalhar em carreiras de ida e volta, com um total de 12 pontos baixos para cada carreira. Aí, eu vou seguir aqui na base da bolsa, trabalhando as carreiras como elas se apresentam, até a gente ter um total de 39 carreirinhas. Aqui eu já iniciei a terceira carreira, vou seguir aqui na minha base, até eu ter um total de 39 carreiras. Então aqui eu finalizei a minha última carreira, a carreira de número 39. Aqui eu vim seguindo o mesmo passo a passo, com a mesma quantidade de 12 pontos baixos. Agora, aqui, antes da gente fazer a medida aqui da nossa base, nós vamos trabalhar aqui uma carreira toda em contorno por toda a base da bolsa. Aqui nesse primeiro cantinho, eu já tenho o último ponto baixo, eu vou introduzir a agulha e vou colocar mais um ponto baixo. Assim, vou ficar com 2 pontos baixos no mesmo local. Aí, agora aqui, nessa parte, aqui nessa lateral, nós vamos colocar um ponto baixo para cada ponto. Então, eu sigo aqui no próximo ponto, vou trabalhar um ponto baixo. Vou para o próximo ponto à frente, trabalho também mais um ponto baixo. Aqui no próximo ponto também trabalho mais um ponto baixo.
E vou seguir trabalhando colocando um ponto baixo para cada ponto, até nós chegarmos aqui nesse próximo canto, onde aqui nós também vamos colocar 2 pontos baixos. Aqui eu estou chegando no próximo canto, então observe que eu vim aqui seguindo, colocando um ponto baixo para cada ponto. Agora, aqui nesse próximo cantinho, eu já ponho mais um ponto baixo para formar aqui a curvinha e ficou com 2 pontos baixos no mesmo local. Agora, eu sigo já arrematando aqui esse fio que eu deixei quando eu iniciei a correntinha e vou trabalhar agora um ponto baixo para cada ponto. Aqui eu vou ficar com um total de 12 pontos também. Então, quando eu chegar aqui nesse próximo cantinho, eu vou colocar também mais 2 pontos baixos. Vou seguir aqui nesse próximo lado colocando um ponto baixo para cada ponto e finalizando aqui a carreira com apenas um ponto baixo, já que aqui se encontra o primeiro ponto aqui da última carreira. Então, eu vou seguir trabalhando aqui colocando os pontos baixos. Quando eu estiver finalizando aqui toda a volta, eu volto com vocês para a gente já iniciar o próximo passo. Então aqui eu finalizei todo o segundo lado, vim colocando aqui um ponto baixo para cada ponto. Em todos os cantinhos nós colocamos 2 pontos baixos, tá? Então aqui para eu finalizar toda essa carreira, eu vou aqui nesse primeiro ponto baixo e fecho com um ponto baixíssimo, finalizando toda essa carreira de contorno. E aqui nós temos uma altura aqui da base da bolsa de 29 centímetros. Uma largura nós ficamos com 10 centímetros. Então agora nós vamos iniciar o ponto fantasia, ou seja, trabalhar aqui no ponto rede só com as correntes da seguinte maneira. Antes da gente iniciar aqui as correntinhas, eu vou pegar aqui esse marcador, vou colocar nesse ponto baixíssimo, para a gente saber que aqui será o início e o final de toda a volta. Então agora eu já subo aqui 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5 correntes, conto 1, 2, no terceiro ponto baixo eu trabalho um ponto baixo, formando aqui a primeira alcinha. Trabalho novamente 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, conto 1, 2, no terceiro ponto baixo eu introduzo a agulha e trabalho um ponto baixo. Formei aqui a segunda alcinha. Trabalho novamente 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, conto 1, 2, no terceiro ponto baixo eu introduzo a agulha e trabalho aqui mais um ponto baixo. Aqui já formei a terceira alcinha. Então eu trabalho novamente 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, conto 1, 2 no terceiro ponto baixo, eu trabalho aqui mais um ponto baixo. Aí, nesse primeiro lado, eu vou seguir o mesmo passo a passo, trabalhando 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, conto 1, 2. No terceiro ponto baixo, eu introduzo a agulha e trabalho aqui mais um ponto baixo. Vou seguir por toda a volta aqui da base da bolsa, trabalhando as 5 correntinhas, contando 1, 2 no terceiro ponto baixo, trabalho aqui mais um ponto baixo. Sigo dessa forma até eu completar toda a volta aqui na base da bolsa. Quando eu estiver finalizando, chegando aqui perto do marcador, eu volto com vocês para a gente fazer o fechamento da carreira e iniciar a próxima volta. Finalizando aqui toda a primeira carreira com as argolinhas ou com as alcinhas com as 5 correntinhas, aqui eu fiz toda a volta, aqui eu tenho a minha última argolinha para ser feita. Ao invés de eu fazer aqui 5 correntinhas, eu vou trabalhar aqui apenas 2 correntinhas, como vocês estão vendo. Eu vou laçar aqui a agulha e aqui onde se encontra o marcador, eu vou trabalhar um ponto alto. Aqui eu vou fazer o fechamento de toda a carreira. Trabalhei aqui um ponto alto e fiquei com um total aqui de alcinhas de 32 alcinhas. Eu vou retirar aqui o marcador, ele vai me acompanhar a cada carreira. E agora eu vou fazer o seguinte, vou virar aqui o trabalho
E vou colocar aqui o marcador bem em cima desse ponto alto onde nós fechamos aqui a carreira. Vou fechar aqui e aqui se encontra o marcador. Então, virado aqui o trabalho para o avesso, nós vamos iniciar 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou para dentro da alcinha da frente e trabalho um ponto baixo. Por que é que eu virei aqui o trabalho para a gente fazer em carreiras de ida e voltas, trabalhando uma carreira para o direito e uma carreira para o avesso? Dessa forma, aqui a nossa emenda das carreiras, nossa união das carreiras, sempre vai ficar retinha e não vai sair correndo assim, ficando na lateral do trabalho. Ela vai permanecer sempre retinha. Então aqui eu fiz as 5 correntinhas, trabalhei um ponto baixo dentro da alcinha seguinte, e vou trabalhar agora novamente 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou dentro aqui da próxima alcinha à frente e trabalho mais um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou aqui dentro da próxima alcinha e trabalho um ponto baixo. Vou seguir por toda essa segunda carreira, repetindo esse mesmo passo a passo. Quando eu estiver finalizando aqui, ou seja, para fechar a segunda carreira, eu volto com vocês para a gente fechar e iniciar a próxima carreira. Então aqui eu estou finalizando já toda a segunda carreira, vou mostrar aqui para vocês que eu segui o mesmo passo a passo e olha só como fica bacana aqui a partir da segunda carreira, tá? Então para eu fazer aqui o fechamento, eu trabalhei apenas 2 correntinhas, aqui se encontra o marcador em cima do ponto alto onde nós fechamos a carreira anterior, então agora eu laço aqui a agulha e vou trabalhar um ponto alto em cima do ponto alto da carreira anterior, ou seja, onde se encontra aqui o marcador. Vou trabalhar o ponto alto e assim eu fecho toda a segunda carreira. E olha só como fica bacana aqui o fechamento, tá? Aí eu vou retirar aqui o marcador, ele vai me acompanhar em todas as carreiras. Eu vou virar aqui o trabalho. Agora o trabalho ele se encontra aqui para o direito. Vou colocar aqui o marcador em cima do ponto alto onde nós finalizamos aqui a carreira. E já inicio aqui com as 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4 e 5 correntinhas. Então agora eu vou aqui para a alcinha da frente e trabalho um ponto baixo. Faço novamente 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou agora dentro da próxima alcinha e trabalho aqui mais um ponto baixo. Aí dessa forma eu vou seguir por toda essa terceira carreira, repetindo aqui esse mesmo passo a passo. Quando eu estiver chegando aqui no final da carreira para a gente fazer o fechamento, eu volto com vocês para a gente fechar a terceira carreira e iniciar a próxima volta. Estou chegando aqui ao fim da terceira carreira, então vou fazer aqui novamente o fechamento. Então eu trabalho apenas 1, 2 correntinhas. Aqui se encontra o marcador no ponto alto da carreira anterior, aqui no fechamento. Então eu vou retirar aqui o marcador, laço aqui a agulha e em cima do ponto alto da carreira anterior eu trabalho um ponto alto, fechando aqui toda a terceira carreira. Nós vamos sempre ficar com a mesma quantidade de 32 alcinhas. Não vai ter nem aumento e nem diminuição. Então, agora, para mim iniciar a quarta e as próximas carreiras, tanto no fechamento quanto no início, segue o mesmo passo a passo. Eu vou virar aqui o trabalho, agora se encontra aqui para o avesso. Em cima desse ponto alto, eu coloco aqui o marcador. E já vou iniciar aqui as 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4 e 5 correntinhas. Vou aqui para dentro da próxima alcinha à frente e trabalho um ponto baixo. Trabalho 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou aqui dentro da próxima alcinha à frente e trabalho um ponto baixo. Faço novamente 1, 2, 3,
4, 5 correntinhas, vou aqui para dentro da próxima alcinha e trabalho mais um ponto baixo. Assim, eu vou continuar toda essa carreira seguindo o mesmo passo a passo e vou continuar também as próximas carreiras até eu atingir a quantidade de 18 carreiras. Tenho uma, duas, três, 4 carreiras já iniciadas, vou seguir trabalhando até eu atingir um total de 18 carreiras. Se você quiser, você pode voltar um pouco o vídeo para ver novamente aqui o início e o final de cada volta. Eu vou dar uma adiantada quando eu estiver chegando ao fim da 18ª carreira, eu volto com vocês para a gente fazer o próximo passo. Então, pessoal, aqui eu estou finalizando a 18ª carreira. Vou mostrar aqui para vocês que eu vim seguindo aqui o mesmo passo a passo e o marcador me acompanhou aqui em todos os inícios das carreiras. Então, aqui eu já finalizei as duas últimas correntes. Vou retirar aqui esse marcador e agora eu laço aqui a minha agulha e faço aqui o último ponto alto, assim fechando toda essa 18ª carreira. Fiquei aqui com um total de 18 carreiras. Agora, nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Aqui eu tenho o início da primeira alcinha. Dentro aqui dessa primeira alcinha, eu vou trabalhar 3 pontos baixos. 1, 2 e o terceiro ponto baixo. Aí eu vou pegar aqui novamente o marcador, vou colocar aqui nesse primeiro ponto baixo e vou seguir por toda a volta aqui da bolsa. Dentro de cada alcinha dessa, eu vou colocar 3 pontos baixos. Então, eu vou aqui na próxima alcinha, já trabalho os 3 pontos baixos. 1, 2 e 3 pontos baixos. Passo direto aqui para dentro da próxima alcinha e trabalho mais 3 pontos baixos. 1, 2 e o terceiro ponto baixo. Dentro da próxima alcinha também já trabalho mais 3 pontos baixos. 1, 2 e o terceiro ponto baixo. Assim, eu vou seguir por toda essa volta, repetindo esse mesmo passo a passo. Então, pessoal, aqui estou finalizando toda a primeira volta em pontos baixos, coloquei 3 pontos baixos dentro de cada alcinha. E agora, para eu fechar aqui a primeira carreira, eu vou retirar aqui esse marcador. E em cima desse primeiro ponto baixo, eu introduzo a agulha e já trabalho aqui mais um ponto baixo. Esse ponto baixo será o primeiro ponto da segunda carreira. Volto a colocar aqui o marcador, que é para eu saber que aqui será o início e o final da segunda carreira. Então, eu vou trabalhar agora colocando um ponto baixo para cada ponto da carreira anterior. Vou só seguir colocando um ponto baixo por toda essa segunda carreira. Quando eu finalizar a segunda carreira, eu inicio a terceira carreira também em pontos baixos. Então, aqui nós vamos ter um total de 3 carreiras em pontos baixos. Eu vou dar uma adiantada aqui nessas carreiras e quando eu estiver finalizando, eu volto com vocês para a gente fazer o arremate e assim iniciar as alças. Então, pessoal, aqui estou finalizando já a terceira e última carreira em pontos baixos. Então, agora eu só vou cortar aqui um pedaço de fio. Vou passar aqui por dentro desse último ponto baixo, vou colocar o fio aqui na agulha de tapeceiro e agora nós vamos fazer aqui juntos o arremate. Vou retirar aqui esse marcador e vou trazer esse fio aqui, passando aqui por dentro desse primeiro ponto baixo, puxo aqui bastante, volto aqui passando por dentro dessa segunda alcinha aqui do lado de fora, puxo aqui novamente o fio bastante para ficar bem igualzinho aqui a carreira, tá? Aí eu coloco aqui a peça para o avesso e vou passar aqui por dentro dos fios, passando bem, deixando ele bem arrematado. Posso deixar ele bastante distante aqui o fio. Logo em seguida é só cortar o fio, cortar aqui um pouquinho o excesso de fio. Pegar o isqueiro e dar uma leve queimada. E logo em seguida é só juntar aqui para ele ficar bem seguro aqui o nosso arremate.
Então aqui se encontra a nossa bolsa já quase toda finalizada com as 3 carreiras em pontos baixos. Agora nós vamos trabalhar aqui as 2 alças. Para iniciarmos aqui a nossa alça, nós vamos trabalhar o cordão da seguinte maneira. Eu vou deixar aqui um pedaço de fio bem razoável para a gente costurar a alça na bolsa. Vou iniciar aqui fazendo 3 correntinhas. 1, 2 e 3 correntes. Não preciso apertar aqui as correntinhas, tá? Vou voltar aqui na segunda corrente, vou fazer um ponto baixo. Quando eu faço esse primeiro ponto baixo, eu já viro aqui o trabalho para o esquerdo, para o avesso, sempre para o lado do esquerdo, tá? Aqui eu tenho essa alcinha, aqui bem em cima do primeiro ponto baixo, vou introduzir a agulha, passo aqui por dentro também da primeira correntinha, vou buscar aqui o fio, passo por dentro da corrente e passo por dentro aqui dessa alcinha do ponto baixo. Alongo aqui um pouco o ponto, fiquei com 2 fios aqui na agulha, laço e passo aqui por dentro fazendo o ponto baixo. Vou virar na mesma posição aqui para o lado esquerdo, aqui eu já consigo observar essas 2 alcinhas, vou passar aqui a agulha por dentro das 2 alcinhas, vou buscar aqui o fio, alongo aqui para cima, tenho aqui 2 fios ou 2 laçadas na agulha, laço novamente e agora passo aqui por dentro de todos os 2 fios. Aí vou virar novamente o trabalho para o lado do avesso ou para o lado esquerdo. Tenho aqui as 2 alcinhas, vou passar aqui por dentro dessas 2 alcinhas, vou buscar o fio, dou uma leve alongada, laço e trabalho aqui o ponto baixo. Vou virar novamente o trabalho nessa posição, tenho aqui as 2 alcinhas, vou passar aqui a agulha por dentro das 2 alcinhas, vou buscar o fio. Agora eu laço e trabalho aqui o ponto baixo. Aqui nós vamos trabalhar no cordão irlandês, tá? Cada alça vamos ter aproximadamente 70 centímetros aqui de altura, cada alça, tá? Se você achar que vai ficar um pouco grande, você pode fazer 65 centímetros. Então, aqui nessa primeira alça, eu vou continuar trabalhando, seguindo o mesmo passo a passo, virando aqui sempre para o lado esquerdo. Vou passar aqui a agulha dentro dessas 2 alcinhas, vou buscar o fio e trabalho aqui um ponto baixo. Viro novamente o trabalho nessa posição, passo aqui a agulha por dentro dessas 2 alcinhas, vou buscar o fio, dou uma leve alongada e agora trabalho aqui o ponto baixo. Dessa forma, eu vou seguir trabalhando aqui até eu completar os 70 centímetros. Então, pessoal, aqui eu já tenho todos os meus 70 centímetros de alça trabalhado aqui no cordão. Então, agora nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Após ter finalizado aqui todos os 70 centímetros, eu tenho aqui essas alcinhas, onde eu vou trabalhar um ponto baixo para cada alcinha. Então, eu já introduzo aqui a agulha dentro dessa alcinha e trabalho um ponto baixo. Vou aqui para a próxima alcinha, também trabalho mais um ponto baixo. Na próxima alcinha também nós vamos trabalhar mais um ponto baixo. Dessa forma, a gente vai deixar a nossa alça um pouco mais larga. Então, para cada alcinha, eu vou trabalhar um ponto baixo. Sigo trabalhando um ponto baixo até nós chegarmos aqui no início, nessa última alcinha. Cheguei aqui no último ponto, trabalhei aqui o último ponto baixo. Agora nós vamos fazer aqui a voltinha, trabalhar um ponto baixo aqui onde nós iniciamos as correntinhas. Vou passar aqui para o próximo lado, dentro aqui já da próxima alcinha, também já trabalho um ponto baixo. Agora, nesse próximo lado, também nós vamos seguir trabalhando um ponto baixo para cada ponto, até nós chegarmos aqui onde nós iniciamos a carreira em pontos baixos, tá? Eu vou seguir trabalhando, colocando um ponto baixo aqui dentro de cada alcinha, e quando eu estiver finalizando, eu volto com vocês para a gente fazer o acabamento. E quando a gente finalizar o acabamento dessa primeira alça,
a gente já inicia a próxima alça, segue o mesmo passo a passo, deixando o pedaço de fio para a costura e trabalhando aqui o acabamento todo em pontos baixos. Então eu vou dar uma adiantada aqui nessa primeira alça. Quando eu estiver finalizando a segunda alça, eu volto com vocês para a gente colocar as alças na bolsa. Então, pessoal, aqui estão as nossas duas alças já finalizadas, em apenas seguindo o mesmo passo a passo. E agora nós vamos colocar as alças aqui na bolsa. Aqui na bolsa nós temos um total de 32 elos ou 32 alcinhas, tá? Então, foi o que eu fiz. Eu dividi aqui bem ao meio, ficou 16 para um lado e 16 para o outro. E aqui eu contei 1, 2, 3. No quarto eu coloquei um marcador. Vim aqui para esse lado, também fiz a mesma contagem. 1, 2, 3. No quarto coloquei aqui também o marcador. Então, agora nós vamos colocar a alça da seguinte maneira. Eu vou pegar aqui a minha primeira alça. Tudo que eu fizer aqui nesse primeiro lado, você vai colocar lá no segundo lado, tá? Vou pegar aqui a minha agulha de tapeceiro, vou colocar aqui o fio e vou costurar da seguinte forma. Vou introduzir aqui a alça, passando aqui por dentro desse espaço aqui do quarto elinho ou do quarto espaço. Vou colocar aqui toda a alça por dentro. Vou puxar aqui, também vou colocar aqui logo a agulha passando, para ficar logo dentro aqui da peça, tá? Aí eu vou colocar nessa posição, vou juntar a alça aqui junto com os pontos baixos, ficando dessa forma. E vou costurar aqui, passando por dentro dos pontos baixos e também pegando aqui na alça. Eu vou seguir esse modelo, vou costurar aqui só na parte de cima, que é para aqui ficar soltinho, tá? Então eu vou prender só a parte de cima aqui da alça. Olha só, passando aqui por dentro, vou costurar aqui também. Puxo, que é para ficar bem seguro, tá? Dou mais uma costuradinha aqui. Vou passando aqui por dentro desses pontos baixos aqui da alça. Sempre deixando bem seguro aqui na parte de cima, tá? Volto, dou mais uma costurada para garantir que vai ficar mais seguro. E aqui se encontra a primeira costura já finalizada. Costurei aqui apenas na parte de cima. Aqui a gente vai notar que vai ficar soltinho, tá? Aí aqui eu vou fazer o arremate, volto aqui o fio para dentro, na parte de dentro da bolsa, passo aqui por dentro de alguns pontos, vou cortar aqui um pedaço de fio, vou dar uma leve queimada aqui nessa pontinha do fio, aperto bem para ficar bem grudadinho, tá? Fazendo aqui esse efeito bem grudadinho, não correndo o risco de soltar. Então aqui está o nosso primeiro lado da alça já costurada, tá? Aí eu venho aqui para esse outro lado, vou fazer o mesmo processo, vou passar aqui a alça por dentro, puxo aqui esse fio, vou colocar esse fio aqui na agulha de tapeceiro, e assim vou costurar também esse segundo lado aqui da alça, seguindo aqui apenas os pontos, vou puxando bem aqui os fios, vou para o próximo ponto, também costuro novamente, vou aqui no próximo ponto, costuro e saio aqui na alça. Vou aqui no próximo ponto, costuro e saio aqui na alça. Sempre puxando bem para ficar bem costuradinho, tá? Então aqui também esse lado vai ficar livre aqui nos pontos baixos aqui da bolsa, tá? Então eu dou mais uma volta costurando aqui para deixar a nossa alça mais segura. Então você pode fazer isso dando 2 voltas, 3 voltas na costura, fica super a seu critério, tá? Então aqui eu volto novamente para o lado de dentro aqui. Vou fazer aquele mesmo arremate. Vou passar aqui por dentro, corto um pedaço aqui do fio, vou buscar aqui o isqueiro, dou uma leve apertada para fazer o arremate bem bonitinho, tá? Aí aqui a nossa primeira alça se encontra já toda colocada, e olha só como fica bacana, tá? Aí aqui você vai virar a bolsa do outro lado e vai pegar a segunda alça e vai seguir o mesmo passo a passo que nós fizemos na primeira alça. Então, pessoal, aqui está nossas duas alças já costuradas. Vou mostrar aqui para vocês que eu segui o mesmo passo a passo da primeira, deixando esse espaço aqui livre e costurando apenas esse espaço aqui das alças, tá?
Aqui na parte da frente eu fiz esse tassel, só para dar um charme maior aí na bolsa, mas fica super a seu critério, tá? Então eu espero que vocês tenham curtido bastante a videoaula de como confeccionar essa linda bolsa praia em crochê com o fio náutico de 3 milímetros da Círculo. Não esquece de deixar o seu like para esse vídeo, compartilhar essa aula aí nas redes sociais e também nos grupos do WhatsApp. Um forte abraço, pessoal, e até a próxima aula. Tchau, tchau, gente!